Então a ideia desse exemplo numérico é deixar vocês mais familiarizados com essas transformações e como elas ocorrem. Como vocês já viram, o sistema de coordenadas cilíndricas tem uma característica que é a mudança de orientação dos vetores unitários a ρ, a φ e a z em função do ponto no espaço. Num sistema de coordenadas cartesianas, essa orientação sempre se mantém constante, independente do ponto no espaço onde nós analisamos o problema. Em coordenadas cilíndricas, essa orientação pode sofrer rotação. Então, a coordenada do ponto onde nós estamos analisando o problema vai afetar a transformação. Vocês viram que lá na matriz de transformação tem senos e cossenos do ângulo θ. Então, esse ângulo θ vai afetar a transformação de rotação. Então, nesse exemplo, dado um ponto P, com coordenadas 1, 1 e um determinado vetor aplicado nesse ponto, que tem componentes 2 na direção do vetor unitário a y, mais 2 na direção do vetor unitário a z. Quem é o vetor A no ponto P nas coordenadas cartesianas e cilíndricas? Então, em coordenadas cartesianas, a descrição do vetor independe do ponto. Então, A vai ser 2AY mais 2AZ. Então, em coordenadas cartesianas, nós temos esse vetor. Ele não muda em função do ponto no espaço. Um vetor que tem uma certa orientação, ele independe da posição, terá sempre a mesma decomposição em termos de x, y e z. Tá? A questão aqui é como descrever esse vetor aplicado nesse ponto em coordenadas cilíndricas. Então, talvez aqui um diagrama em 3 dimensões facilite um pouco essa análise. Eu vou desenhar aqui os eixos x, y e z. E vamos colocar aqui esse ponto 1, 1 e 1. Então, digamos que esse aqui seja o ponto P. 1, 1 e 1. Então, esse é o ponto P no espaço. Esse vetor A, ele é um vetor que tem valor 2 na direção a y mais 2 na direção a z. Então, é como se esse vetor aplicado nesse ponto tivesse, digamos, esse valor aqui. Tá? 2 na direção a y mais 2 na direção a z. Então, é um vetor mais ou menos assim. Esse é o vetor A. Como descrever esse vetor em coordenadas cilíndricas? Então, uma das coisas que nós vimos é que a transformação, a orientação dos eixos ou dos vetores unitários a ρ, a φ e a z dependem da posição espacial. E a relação com os vetores unitários é dada em função principalmente desse ângulo aqui, esse ângulo φ. Então, precisamos primeiro calcular a partir do ângulo φ quem são os valores de seno e cosseno, para assim podermos aplicar na transformação. Então, dado um vetor em coordenadas cartesianas, a sua componente AX é 0, componente AY é 2, a componente AZ é 2. Quais são as componentes Aρ? Aqui não tem vetor unitário, corrijam, por favor. A φ e a z. A ρ é uma combinação de senos e cossenos. Então, se vocês pegarem lá a transformação, vocês vão ver qual é o termo que surge aqui.
Então aqui vai surgir um termo que é AX cosseno φ mais AY seno φ. Então nós precisamos do cálculo de seno e cosseno desse ângulo φ. Também precisamos calcular, corrijam por favor, aqui não é a rho, tá? Não tem esse acento. Componente Aφ tem duas parcelas também. É menos AX seno φ mais AY cosseno φ. E a componente AZ é igual. Então vamos lá, começando pelo ângulo φ. Quem é o ângulo φ? Precisamos primeiro transformar as coordenadas do ponto. Então, a ρ não interessa. Se quiséssemos calcular a ρ, basta calcular a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Podemos calcular aqui só para completar toda a transformação. Ρ é raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E é raiz de 2. O ângulo φ é o arco cuja tangente é y sobre x. Então, é o arco cuja tangente é 1 dividido por 1, que é 1. Então, qual o ângulo cuja tangente é 1? 45 graus ou π sobre 4, é isso? Π sobre 4 radianos. E Z é igual a 1. Então, o mesmo ponto P é descrito como raiz de 2, π sobre 4 radianos e 1. É o mesmo ponto, só descrito em coordenadas cilíndricas. Aqui do lado, eu já vou deixar calculado quem é seno e cosseno do ângulo φ. Então, quem é seno φ? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E também é o valor do cosseno. Então, 45 graus é um ângulo cujo seno e cosseno têm valores iguais. E assim, então, nós podemos substituir aqui nessa expressão. A ρ, AX cosseno φ mais AY seno φ. Então, a ρ é o quê? AX, que é 1 vezes... Não, desculpa, é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Mais a y, 2. Não, desculpa, a x é 0. X é 0. 0 vezes raiz de 2 sobre 2. Corrijam, por favor. 0 vezes raiz de 2 sobre 2, mais a y, que é 2. Tá? Vou deixar aqui para vocês enxergarem. Dois vezes raiz de 2 sobre 2. Então, a ρ é igual a raiz de 2. E esse mesmo raciocínio vale para a φ e a z. Então, a φ é menos a x seno φ. Então, menos 0 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que também é raiz de 2. E a componente z do vetor em coordenadas cilíndricas é igual. Então, aqui fica 2. Então, com isso, nós temos o vetor descrito em coordenadas cilíndricas. O vetor é... Vou colocar aqui embaixo.
O vetor tem componentes raiz de 2 na direção arro, mais raiz de 2 na direção aφ, mais 2 na direção AZ. Esse é o vetor que nos interessa. Uma das perguntas que surge é: será que são o mesmo vetor? Dá para ter uma ideia, pelo menos, se o módulo dos dois vetores é igual? Daqui nós podemos tirar a seguinte informação: o módulo de A é o quê? Raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então aqui é raiz 4 mais 4, 8. E é 2 raiz de 2. Será que isso é válido também para o nosso novo vetor? Ou para o mesmo vetor, mas escrito em coordenadas cilíndricas? Então vamos lá. Módulo de A é igual a raiz quadrada, raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então o módulo de A é raiz, aqui fica 2, mais 4, que é o mesmo raiz de 8 obtido antes. Então, módulo de A é 2 raiz de 2. Isso mostra que o módulo dos vetores, ou módulo desse vetor, tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas cilíndricas, tem o mesmo valor. Então, com isso, nós concluímos esse exemplo numérico. Torna um pouco mais claro o entendimento de como a transformação de coordenadas pode mudar a descrição de um vetor, mas não muda quem é o vetor. Esses termos, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 arro, mais raiz de 2 aφ, mais 2az, eles surgem naturalmente aqui. Se vocês desenharem, por exemplo, a extensão dos vetores arro, aφ e az, vocês vão ver que a componente AZ se mantém e a componente que antes era só a Y acaba se dividindo aqui em duas componentes. Uma delas que é raiz de 2 nessa direção e a outra que é raiz de 2 nessa outra direção. Então vocês conseguem ter uma ideia a partir dessa figura de como é essa decomposição espacial desse vetor em função aqui dos vetores unitários.